Salve pessoal, mais um vídeo da série Prosa Terapêutica. E no vídeo de hoje vamos tratar sobre merecimento. Certamente você já deve ter ouvido alguém falar dizendo: eu não mereço essa vida, eu não merecia isso, eu não merecia que essas coisas acontecessem comigo, porque eu e assim vai. Pois é, a cada vídeo que a gente faz, então cada vez mais tratando sobre a questão da autorresponsabilidade, justamente por causa da questão do nosso grande potencial criativo o tempo todo, que foi inclusive destacado em dois vídeos que falavam sobre a lei da atração, que também é a lei da criação, que é a lei da afinidade, assim por diante. E quando a gente então traz a questão do merecimento, a gente pode analisar alguns aspectos relacionados a essa questão específica do merecimento. E eu vou me permitir aqui relacionar coisas bastante diferentes. Então vamos lá. Quando quem vos fala é um espiritualista, fica mais fácil, porque eu vou tratar do merecimento também relacionado a outras encarnações. Então assim, é bastante conhecido já de várias pessoas aquela expressão chamada de resgates kármicos. Então, às vezes nos ocorrem coisas que já estavam na nossa programação. Chames, tudo é destino, tudo é predestinado? Não. Mas alguns aspectos fazem parte de resultados de escolhas que aconteceram lá atrás em outras vidas. Então, digamos que você tenha deixado uma conta em aberto lá atrás. Aí você vem agora para, de uma certa forma, saldar essas dívidas. Por mais que eu não goste muito desses termos contábeis, mas de uma forma bastante simplificada seria isso. Às vezes uma relação ruim de perdas ou de danos que tenha acontecido, por exemplo, com uma figura familiar lá atrás, podem vir agora com papéis trocados. Alguns terapeutas estudam bastante isso, por exemplo, nas terapias de vidas passadas, e de fato comprovam que existem certos resgates kármicos que acabam acontecendo também, claro, em sintonia com a nossa frequência, em sintonia com as nossas escolhas e tudo aquilo que a gente faz, dentro daquilo que pode ser entendido como o quê? Merecimento. Então, eu não merecia essa mãe e esse pai. Pois é, quando a gente se coloca numa visão profunda de vidas passadas, da nossa relação que nós temos com todos os enlaces e fundamentos estruturais do nosso karma, a gente percebe que não existe nada fora do nosso merecimento. Tudo acontece de forma entrelaçada com vidas passadas. E eu gosto de começar falando sobre isso porque a primeira coisa que acontece é, claro, você vê uma criança, você vê um bebê, puxa, mas qual é o merecimento de ter tido uma doença grave, de ter morrido de um acidente, uma morte às vezes prematura, uma morte estúpida? Não merecia. Só que, apesar de um corpo pequenininho, de um bebê, de um neném, na verdade, a alma que habita aquele corpo, ela vem de outras encarnações e de outras experiências, de outras configurações energéticas, de dilemas e de dores e de atitudes, de escolhas que configuram muitas vezes um resgate kármico que pode acontecer através de uma morte, de uma dor, de uma situação de sofrimento. E que quanto a gente já falava isso lá na lei do karma, quanto mais rapidamente nós nos permitirmos entender isso enquanto coisas que nós precisamos aprender, mais fácil a gente consegue passar por essas situações, mais fácil a gente consegue passar por essas atribulações, buscando entender aquilo que tem enquanto fundamento de aprendizado, de resgate, de coisas que servem tão somente à nossa evolução, à nossa contribuição também para o coletivo e, por que não, dentro daquilo que nos cabe fazer. Outro aspecto do merecimento que eu queria tratar aqui tem a ver com a frase todos têm a vida que merece. E talvez você vai dizer, não, eu não merecia isso. Pois bem, quando a gente começa a estudar o fator crenças e o poder que nossas crenças têm sobre nossas vidas, a gente percebe que de fato ninguém vai ter uma vida melhor do que aquela que se considera merecedor. Pois é, como que isso acontece, Chames? Digamos que você deseje muito ter uma vida financeira melhor.
Mas se lá no fundo você não se acha merecedor dessa vida melhor, mais abundante, mais próspera, dificilmente esta crença vai criar condições interiores e exteriores dentro do seu processo de criação para que você acesse essa vida melhor. Digamos que você gostaria de uma relação afetiva melhor, um cônjuge melhor, de uma qualidade melhor, mas digamos que lá no fundo você não se crê merecedor ou merecedora de uma pessoa bacana, de uma pessoa com atributos melhores, e de repente você acredita que você tem que sofrer por algum motivo de coisas da infância, de crenças que foram formadas em tempos passados lá atrás, de repente uma questão de baixa autoestima, de situações que você passou na sua infância que por algum motivo configuraram com que hoje você não se acreditasse bom o suficiente, merecedor o suficiente. Então aquele cônjuge simplesmente não vem. Por outro lado, relações complicadas, atribuladas continuam vindo. E você continuará talvez dizendo, eu não merecia isso. Mas lá dentro você terá a chance cada vez mais clara, apresentada pela vida, apresentada com o reforço da lei da atitude, da lei da criação, da lei da afinidade, para que você perceba o que você está emanando, o que está na sua frequência que está trazendo esse tipo de relação, para que você possa analisar-se, para que você possa investigar quais são as suas crenças. Isso será importante para que você consiga perceber que de repente lá no fundo existem sim crenças de incapacidade, existem crenças de que você não é bom o suficiente, de que você não é merecedor, de que você não é capaz. E quando a gente começa a mudar essas crenças que de uma certa forma configuram o nosso senso de merecimento, a gente consegue perceber que a vida começa então a fluir com outra configuração e as coisas começam a acontecer tal qual o que? Aquilo que nós nos sentimos merecedores. E é por isso que eu sou obrigado a dar o meu braço a torcer, que de fato todos nós temos a vida que nós merecemos, nem mais e nem menos. E por último, a última coisa que eu quero colocar aqui é fazer por merecer. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo que a vida é injusta, de que uns começam na frente, os outros começam atrás, de que a sociedade é injusta, de que a vida é injusta, de que a natureza é injusta. Gente, existe uma harmonia oculta, existe um processo de regulação da existência que nos foge à nossa capacidade de compreensão. E independente disso, a nossa capacidade de fazer por merecer estará de forma inerente conectada ao nosso processo de evolução. Independente se você começou lá atrás ou lá na frente, o seu processo de evolução segue. Independente se você começou numa família com posses ou numa família sem posse nenhuma, você precisará arcar com as responsabilidades da sua vida. Você precisará arcar com o seu fazer por merecer as coisas que você vai alcançar na sua vida. Independente se você nasceu numa família com condições, com boas condições, ou se você nasceu num ambiente de recursos afetivos escassos, onde havia sofrimento, abuso, traumas, ainda assim, existem questões que estão lá atrás. Existem correlações que estão lá atrás e que configuram a exata configuração que você recebeu de vida para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Por mais que nos falte condições para entender isto, essas condições estão no aqui e agora, agindo e proporcionando possibilidades de aprendizado. Por mais terríveis que possam parecer as condições, elas estão a seu serviço e a serviço do bem maior sempre. É isso que nós percebemos a cada vez que nós tratamos de conhecer as histórias das pessoas. E isso nos leva para a questão de que não há espaço para a vitimização. É claro que há espaço para o aprendizado, para que nós busquemos sim produzir condições melhores, para que nós busquemos sim produzir condições mais igualitárias, para que nós busquemos produzir uma sociedade mais justa, sim, mas vitimização não. Fazer por merecer faz parte da sua vida sim. As coisas que as pessoas conquistam, as situações que as pessoas conquistam. E não é porque o indivíduo começou mais na frente ou mais atrás que suas conquistas serão melhores ou piores. Sempre tem a ver com o processo individual de aprendizado, de evolução, de transformação, de cocriação. Crianças,
Esses foram 3 aspectos sobre o merecimento que eu queria conversar com vocês. Então agradeço, se vocês gostaram, curta, compartilhe, comenta aqui as suas reflexões para que a gente possa tornar essa conversa cada vez mais contextualizada com o ambiente de vida de cada um. Tá bom? Um grande beijo, vejo vocês na próxima, até lá!